Queridos, vamos lá, vocês acham que eu vou deixar a temperatura cair? O discurso do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, parafraseando o ministro nazista Joseph Goebbels, ao som de Wagner, né? Reacendeu um debate que há muito se trava no ambiente político, sobretudo nas redes sociais. O debate sobre a pertinência de se comparar o nazismo ao comunismo e Hitler a figuras como Stalin, Lenin, por aí vai, né? Paulinha, nesse caldeirão, hein, de alta temperatura, tem tudo, até tweet da deputada federal Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Pois é, foi um dos que mais repercutiu, eu vou ler aqui pra vocês. E depois a Talíria também fez uma thread bem grande, que claro que eu não vou ler inteira aqui, eu vou ler só a finalização, que eu acho que traz um pouco do que ela compreende. Então ela escreveu assim, ó: há 96 anos perdíamos Lenin, o principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917. O cara que ousou substituir o poder do czar, o rei, pelo de conselhos de operários, soldados e camponeses, os sovietes. A revolução foi traída, mas Lenin, pelo exemplo e pelos escritos, é eterno. Aí você pode imaginar, né, o que aconteceu, Silvio. O pessoal começou a palpitar ali, a dar retweet, a curtir, a não gostar, a dar suas respostas a respeito disso, tanto que aí veio o fio, a thread da Talíria, que ela fecha com o seguinte: absurdo comparar Lenin a Hitler. Lenin está na história por declarar a paz, Hitler pela guerra, Lenin pelas obras de política e filosofia, Hitler pelo panfleto antissemita. Não faz sentido comparar a União Soviética com a Alemanha nazista, pois foram os soviéticos que derrotaram o nazismo. E aí ela fecha aqui no final: homenagear Lenin não é culto à personalidade, ele repudiava isso. Seguimos o pedido de Kumprinsla, desculpa se eu falei errado, sua companheira, em seu velório. Não deixem que o luto por Lit se transforme em veneração exterior à sua pessoa. Ele dava muito pouca importância para tudo isso em vida. Sou militante ecossocialista, diz a Talíria aqui. Lenin e a Revolução Russa ocupam lugar especial na tradição dos que lutam pela revolução da liberdade, igualdade, justiça e paz. Não aceitaremos a narrativa que criminaliza o comunismo. Os comunistas guardam sonhos, os comunistas enxotam fascistas. Meu Deus. Aí eu vou ler também aqui uma resposta a esse primeiro tweet que eu li da Talíria, que foi do deputado estadual e líder da bancada do Partido Novo aqui de São Paulo, Reni Ozikuke. Ele respondeu assim, ó: o tweet: há 75 anos perdemos Hitler, o líder da reconstrução germânica na década de 30. O cara que ousou rasgar o Tratado de Versalhes e tirar a Alemanha da depressão econômica e moral. A guerra foi perdida, mas ele continua eterno. Ironia à parte, cada um com seu genocida de estimação. Aí, ô Guga, diga lá, ó, você assistiu uma aula de história da Talíria Petroni? Eu acho que a Talíria, ela tá acabando dando um pouco de pano pra manga com esse tipo de discurso. As pessoas acabam achando que a esquerda ainda é essa esquerda antiga, né? Atrelada ainda a um discurso revolucionário, um discurso comunista, que o comunismo era revolucionário. A frase dela, né? Os comunistas guardam sonhos e tudo que remete a essa frase, anos 90 né? demais, né? Um pouco 90 aquele pensamento. Aquele pensamento 30, do militante 40, dos anos 90, eu digo. 17. Daquele militante, 70. mas repetido até os anos 90. Hoje nem tanto. É um pouco difícil. Eu acho que eu não vejo o menor sentido em você colocar nazismo e comunismo no mesmo patamar histórico. Claro. É óbvio que não faz sentido isso. Até porque, se a gente for ver, os comunistas, eles se uniram aos liberais e aos conservadores para derrotar justamente o nazismo, porque todo mundo sabia que o perigo real, o pior naquele momento, era o nazismo, era aquilo que devia ser combatido, e eles se uniram para combater o nazismo. O comunismo, se você encontrar hoje um garoto com uma foice e um martelo, com algum símbolo comunista, muito provavelmente, mas muito provavelmente, é alguém que, como a Talíria, vai estar lutando por um mundo mais justo, um pouco utópico, meio infantil, talvez ingênuo, mas não vai ser. Se você pegar um garoto com uma suástica nazista, vai ser um skinheadzinho louco pra te exterminar se você não for da raça dele, porque a diferença é gigantesca.